Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer a simulação de uma transferência de calor em um trocador de calor simples com dois tubos. Um tubo interno e o casco, que seria o tubo externo. Então vamos começar a desenhar, a modelar esse trocador de calor. Vamos clicar aqui no plano direito e vamos começar um esboço no plano direito. Vamos traçar aqui uma linha no ponto médio. Clicamos aqui, vou dar um ESC, vou voltar novamente, vou dar um clique na linha aqui, e vou transformar ela em uma linha de construção. Essa medida aqui dessa linha vai ser de 600 milímetros. Vou aqui em linha e vou fazer uma outra linha aqui em cima. Vou em dimensão inteligente, clico aqui nessa linha, clico nessa linha aqui tracejada, coloco o meu mouse aqui por baixo para ter o valor do diâmetro. Se eu deixar aqui em cima ele dá o valor do raio, se eu coloco aqui embaixo eu tenho o valor do diâmetro. Então eu clico aqui e esse valor do diâmetro vai ser de 36 milímetros. Agora venho aqui em offset de entidades, distância aqui de cópia 2, clico nessa linha, ele está querendo copiar para baixo, eu não quero, eu quero inverter, quero que ele copie para cima, e aqui que ele coloque duas tampas na extremidade, e ao invés de arcos, vamos colocar linhas, e confirmamos. Então, nós temos aí esse primeiro esboço. Eu posso confirmar aqui com Ctrl 7. Venho aqui em ressalto base revolucionado e giro todo aquele nosso esboço em 360 graus e confirmo. Então aqui a gente tem o tubo interno do nosso trocador de calor. Por esse tubo interno vai passar a água. Vou criar agora o casco, que seria o tubo externo, por onde vai passar então outro fluido, que vai ser o óleo lubrificante. Então eu vou escolher aqui o plano direito, e vou começar um esboço nesse plano direito. Então aqui eu venho em linha e faço o seguinte, começo aqui, até aqui. Vou colocar algumas medidas aqui agora. Então, daqui até a origem vai ter 40 milímetros. E daqui até aqui vai ter 50 milímetros. Aqui também, daqui até aqui, 50 milímetros. Agora eu vou fazer um offset, também de 2 milímetros, de todo esse perfil aqui. Ele está colocando para dentro, eu vou inverter isso aqui, vou jogar para fora e confirmo aqui. Beleza, posso sair do meu esboço, Ctrl 7, venho aqui em ressalto base revolucionado, ele está pedindo para mim um eixo de rotação. Como eu tenho aqui um cilindro, um tubo, eu posso vir aqui no olho e pedir para exibir os eixos temporários. Então ele vai exibir esse eixo aqui, que é justamente o eixo que eu preciso para fazer a rotação do meu perfil. Então está aí.
Aqui tomem cuidado, tá, pessoal, para desabilitar essa opção aqui, ó, de mesclar resultados. Então, eu vou dar um clique aqui para desabilitar. E eu vou ter, então, posso confirmar aqui. E eu vou ter, então, um tubo interno e um tubo externo. Dois corpos sólidos aqui, ó, tá? Vamos criar agora os pontos de entrada do óleo lubrificante no trocador e o ponto de saída do óleo lubrificante aqui no trocador. Então, primeiro eu vou criar um plano. Então, aqui na aba Recursos, em Geometria de Referência, vamos criar um plano. Vamos usar como primeira referência o plano superior. E vamos copiar esse plano superior 100 milímetros para cima. E vamos confirmar aqui. Agora, então, vamos dar um clique nesse plano superior que a gente criou. E vamos começar aqui um novo esboço. Então, aqui agora, vamos fazer um círculo. Esse círculo aqui, ele vai ter o diâmetro de 50 milímetros. Ele vai estar uma distância aqui do centro até essa aresta aqui, ó. Ele vai estar a 45 milímetros. Aqui vou fazer um offset de 2 milímetros do círculo aqui, ó. Vou dar um clique aqui no círculo. Vai ser para fora mesmo, então está tudo ok. Podemos confirmar. Dá um Ctrl 7. E aqui a gente já pode então fazer. Podemos sair aqui do nosso esboço. Vamos fazer um ressalto base extrudado desse nosso esboço, só que eu vou inverter aqui, né, a direção e vou fazer essa extrusão até a superfície. Então, até a superfície desse tubo aqui, ó. Posso confirmar. Então, veja, eu vou, só para facilitar aqui a nossa visualização, vou dar um clique aqui no plano e vou ocultar o plano. Também vou ocultar aqui os eixos temporários. Então perceba que a gente fez aquela extrusão, mas falta a gente cortar aquele tubo ali, ó, né, para fazer realmente uma entrada. Então eu vou vir aqui, ó, nessa face, eu vou dar um clique aqui nessa face, começar um novo esboço aqui. Eu venho aqui em converter entidades e vou dar um clique nesse círculo aqui interno para pegar ele, já fazer esse esboço aqui no plano. Então eu confirmo, dá um Ctrl 7. E agora eu saio aqui do esboço, venho em corte extrudado e utilizo então aqui, ó, esse corte. Vou fazer com que ele passe aqui pelo tubo, né? Então 80 milímetros aqui, ó, já é suficiente para fazer o corte. Então eu confirmo. Então perceba agora que a gente tem ali, ó, um tubo cortado. Se você quiser dar uma olhadinha melhor, ó, vou fazer aqui um corte parcial, uma vista de seção, pelo plano aqui, ó, direito. Confirmo. E você vê que a gente realmente criou uma entrada aqui, ó, nesse nosso trocador, né? É isso que a gente queria mesmo. Podemos sair da vista de seção, do corte, e vamos fazer a mesma coisa para esse lado de cá, ó. Então vamos criar um plano. Então vem aqui em Geometria de Referência, Plano. Vamos usar como primeira referência o plano superior. Vamos copiar 100, só que nós vamos inverter, né? Vamos jogar aqui para baixo, ó, esse nosso plano. Vamos um OK aqui. Clicamos no plano, começamos um novo esboço. Então aqui agora vamos criar um círculo, né? Então pegue sempre aqui uma referência do plano, ó, né, dessa origem. Então clique aqui. Vamos criar uma dimensão. Aqui é 50 milímetros.
A distância daqui até aqui vai ser 45. Vamos dar um ESC aqui. Vamos criar um offset de 2 milímetros. Daqui tá para fora também tá ok. Então, confirmamos. Só para a gente deixar o nosso esboço definido, eu vou dar um clique aqui na origem, com o Ctrl pressionado, clico no centro desse círculo. E digo que estão na vertical esses pontos. Tudo certo aqui, confirmo o meu esboço, dou um Ctrl 7. Agora eu venho aqui em ressalto base extrudado e vou extrudar então até a superfície. E dou um clique aqui nessa superfície. Dou um OK. Clico aqui nesse plano para ocultar o plano. Agora venho aqui na parte de baixo, clico nessa face, começar um novo esboço nessa face. E aí venho aqui em converter entidades, clico nesse círculo aqui, OK. Confirmo o meu esboço, Ctrl 7, e agora eu vou fazer o corte. Ele já pegou lá o círculo, está querendo cortar, vou cortar 80 milímetros nesse sentido, nessa direção, OK, confirmo. Então, vamos dar uma conferida aqui, é isso mesmo, Ctrl 7, vamos fazer uma vista de seção, um corte aqui, né? Então tá aí, esse nosso trocador nessa primeira configuração, né? Tá certinho, então a água vai entrar por aqui, por esse tubo a 25 graus, e aqui vai entrar o óleo lubrificante, que tem que ser resfriado. O óleo vai entrar aqui a 100 graus, vai passar pelo trocador e vai ter que sair aqui mais frio, né? Então, essa é a primeira parte aí do trocador. Então, já vamos salvar isso aqui. Chamar de trocador. Vamos agora criar uma nova peça que a gente vai utilizar nesse trocador. É uma melhoria no processo de transferência de calor. Então, vamos dar aqui um OK. Vamos usar aqui o plano frontal e vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar dois círculos. Esse primeiro círculo aqui, ele vai ter 40 milímetros de diâmetro. E vamos desenhar aqui mais um outro círculo. Vamos clicar aqui em plano frontal, começar um novo esboço. Vamos desenhar aqui dois círculos. Um círculo maior, ele vai ter 80 milímetros de diâmetro. E o círculo menor vai ter 40 milímetros de diâmetro. Vou fazer aqui uma linha, começando aqui, indo até aqui. E agora eu venho aqui em aparar entidades, aparagem ativa, e clico aqui fora, seguro o botão esquerdo do mouse pressionado e venho arrastando para fazer esses cortes aqui, ó. Vou cortar aqui também, ó. Então eu vou ter que ter essa geometria aqui desenhada. Confirmo. Saio aqui do meu esboço, Ctrl 7. Venho aqui em ressalto base extrudado. Posso usar aqui o plano médio. E aqui, essa peça ela vai ter 3 milímetros. E confirmo. Venho aqui em salvar como. E eu vou chamar essa peça então de chicana. Eu já tenho aqui ela salva. Então eu vou clicar aqui e vou confirmar. E essa peça então depois vocês vão ver a importância dela no trocador de calor.
Vamos agora iniciar uma nova montagem. Vamos procurar então pelo nosso trocador. Clicamos aqui em OK para confirmar o posicionamento do trocador, dá um Ctrl 7. Vamos inserir componentes, a chicana, e trazemos ela para cá. E damos mais um clique aqui. Para poder posicionar a chicana aqui dentro do trocador de calor, então eu tenho que vir aqui, ó, em trocador de calor, venho aqui nesse recurso de revolução 2, ó, dou um clique aqui e peço para ocultar esse recurso. Então a gente tem agora a chicana e o tubo interno. Então agora eu posso fazer o posicionamento. Então venho aqui em posicionar. Então essa face do tubo com essa face aqui da chicana, eu vou colocar com o posicionamento concêntrico. E posso também já colocar aqui para bloquear a rotação da chicana ao redor do tubo. E confirmo. E agora eu vou fazer um posicionamento aqui, ó, entre essa face do tubo e essa face aqui da chicana. Posicionamento aqui de distância de 122 milímetros. Ok, confirmo. Vou fechar aqui o posicionar. Vou inserir uma nova chicana, né? Como é que eu faço isso? Ó? Ctrl pressionado, clico aqui em chicana, seguro e arrasto ela para cá. Ó. Agora com o botão direito pressionado, eu vou girar aqui a minha chicana até uma posição parecida com essa aqui. Então eu vou posicionar essa face aqui com essa face aqui, vai ser concêntrico, ok? Essa face aqui com essa face aqui vai ser coincidente, ok? Vou clicar aqui, vou segurar e arrastar e vou colocar uma distância daqui até aqui. Então a distância vai ser de 50 milímetros. Ok. Posso sair de posicionar. Ctrl 7. Eu vou aqui exibir os eixos temporários. E agora eu vou fazer um padrão linear de componentes. Então eu vou utilizar como direção de cópia esse meu eixo temporário. Já está dizendo aqui, ó, que o sentido de cópia vai ser para lá, para a direita. É isso que eu quero mesmo. Posso ocultar aqui os eixos temporários. Essa distância aqui vai ser de 100 milímetros. Aqui vão ser 4 cópias. E o que eu vou copiar aqui então? Clico aqui em componentes para padrão. Eu vou copiar essa chicana aqui. E vou copiar essa chicana aqui. Tá? E vou confirmar então essa cópia, esse padrão linear. Venho aqui onde tem o trocador de calor, né? Aqui minha revolução 2 e vou pedir para exibir novamente. Se eu fizer um corte aqui, ó, fazer um corte aqui pelo plano direito, confirmar, eu tenho então aqui a posição das chicanas, né? Qual que é a ideia, né, pessoal? A ideia é que o fluido, o óleo lubrificante, entre pelo trocador de calor e faça esse movimento aqui, ó, né? Ou seja, ele vai ficar mais tempo dentro do trocador de calor e um tempo maior para poder fazer a troca de calor aqui dentro do nosso sistema, né? Tá? Por isso que a gente coloca então as chicanas. Bom, vamos fazer mais uma coisinha aqui antes da gente partir para a simulação, que é criar então duas configurações. Então eu vou voltar aqui no nosso modelo e vou suprimir as chicanas
Deixa eu suprimir também aqui esse recurso do padrão linear. Então aqui o que a gente tem? A gente tem, opa, aqui também tem outra chicana, eu vou suprimir também aqui. Então aqui nós temos o trocador de calor simples, né? Então eu vou vir aqui em configurações, tem aqui um valor pré-determinado, então aqui eu vou renomear isso aqui e vou colocar aqui trocador de calor, ou melhor, trocador simples, eu vou escrever aqui. Botão direito, eu vou adicionar uma nova configuração, eu vou colocar aqui trocador com chicanas, e dou um OK aqui. Então veja que está habilitado aqui trocador com chicanas. Então eu venho aqui de novo na nossa árvore de projetos e vou cancelar a supressão. Eu quero que ele mostre as chicanas aqui. Aqui também quero que ele mostre. E aqui também quero que ele mostre o padrão linear. Tá? Então isso tudo dentro do trocador de calor com chicanas. Então quando eu clicar aqui em trocador de calor simples, as chicanas não vão estar presentes. Ó. Quer ver? Olha aí. Deixar assim que é mais fácil de ver. Ó. Então, trocador com chicanas. Deixa eu clicar aqui. Aqui e OK. Então, olha aqui. Ó, o trocador de calor com chicanas. 2 cliques aqui. Trocador de calor sem as chicanas. Então, a gente vai fazer essa simulação para ver qual é o comportamento, né, do fluido do óleo lubrificante, qual é a temperatura com que o óleo lubrificante vai sair aqui do trocador, quando ele está aqui sem as chicanas, quando tem as chicanas no escoamento. Para isso a gente criou então essas duas configurações aqui, tá certo? Então você pode salvar aqui essa montagem, vou chamar aqui então montagem trocador, clicar aqui em salvar. Então agora, pessoal, a gente está pronto para fazer a simulação aqui do nosso trocador de calor. Então a gente vai começar a simular o trocador simples, sem as chicanas. Então vamos dar 2 cliques aqui. Ele habilita então o trocador simples. E agora a gente vai ter que habilitar as ferramentas do Flow Simulation. Então a gente pode vir aqui em qualquer uma dessas abas, botão direito, em guias, e aqui carregar essa aba aqui, ó, suplementos do SolidWorks. Então vamos dar um clique aqui em suplementos do SolidWorks e aqui aparecem várias ferramentas. O Flow Simulation está aqui, ó. Então eu vou dar um clique aqui nele, ó, e vou esperar ele carregar. Essa aba vai aparecer aqui, dizendo então que as ferramentas do Flow Simulation foram carregadas. Vamos esperar um pouquinho aí. Bom, então, uma vez carregado, né, você pode carregar dessa forma como eu mostrei aqui para vocês agora, né? Ou você pode vir aqui também, ó, nessa ferramenta aqui, ó, em suplementos, e aqui procurar onde é que está o Flow Simulation. Você pode habilitar aqui e dar um OK. Tá? Então, vamos vir aqui para a aba do Flow Simulation, e aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar então as tampas em cada uma dessas entradas e saídas aqui do trocador. Então vou criar essas leads. Para fazer isso, então, vamos aproximar aqui, vamos selecionar essa face. Ele já criou uma tampa ali. Vamos clicar nessa face aqui, nessa face aqui de baixo e nessa outra face aqui. Ctrl 7. E aqui então, as 4 faces selecionadas, podemos confirmar para criar as tampas aqui do nosso modelo. Com isso, o Flow Simulation entende que esse é o nosso domínio computacional, né? E é aqui onde é que vão se concentrar os nossos estudos aqui. Para facilitar aqui também o nosso trabalho na simulação,
Eu vou clicar aqui em vista de seção, vou vir aqui para o nosso plano direito e vou confirmar. Agora eu venho aqui em Wizard. Então aqui esse nosso projeto vai ser o projeto de trocador de calor simples. A gente vai usar qual configuração? Vamos selecionar aqui. Vamos usar o trocador simples. Vamos dar aqui um Next. Sistema de unidades vai ser o sistema internacional. Só que aqui a gente vai, a temperatura a gente não quer em Kelvin. Vamos mudar aqui, a temperatura a gente vai querer em graus Celsius. Vamos avançar. Nós vamos ter uma análise interna, escoamento interno. E aqui a gente vai ter condução de calor nos sólidos. Então habilita aqui. Vamos dar um Next. Aqui então nós vamos ter que selecionar os fluidos que a gente vai trabalhar. Então, tanto a água quanto o óleo lubrificante são líquidos, estado líquido, né? Então aqui nós temos a água, vamos dar 2 cliques aqui. E se a gente olhar bem, nós não temos nenhum óleo lubrificante aqui na base de dados do SolidWorks. Tá? Bom, então a gente vai dar um clique aqui em New. E aqui então a gente procura onde estão os fluidos. Vamos aqui em materiais. Vamos aqui em líquidos. E aqui então, aqui a gente dá botão direito, cria um novo item, um novo material. E aqui a gente vai ter que preencher esses dados aqui do óleo lubrificante. Então, para o nosso caso, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, a densidade, vamos selecionar aqui, é 870. A viscosidade dinâmica vai ser 3, deixa eu ver aqui, 0,0325. O calor específico vai ser 2131 e nós temos a condutividade térmica 0,138. Então, o nome, né, aqui do nosso novo líquido vai ser então óleo lubrificante. Então, conferindo, 870 kg por metro cúbico, 0,0325 pascal por segundo, 2131 joule por quilograma Kelvin e 0,138 watts metro Kelvin. Então, a gente pode dar um clique aqui em salvar e podemos fechar aqui. Bom, então a gente volta para essa tela. Aqui então vamos ver se a gente tem já os fluidos definidos pelo usuário. Ó. Então a gente pode ver aqui, ó, ele aparece aqui, né? Então eu vou dar um clique aqui, ou melhor, 2 cliques. Posso dar um clique e adicionar. Então está aqui os 2 fluidos que vão passar pelo nosso trocador de calor. Vou dar um clique aqui em Next. Aqui nós vamos ter, vamos dar uma olhadinha aqui, qual que é o material desse nosso trocador de calor, né? Vou aqui em metal e vou clicar aqui em Iron. Dou um clique aqui em Next. Aqui continua a mesma coisa, não precisamos mexer em nada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos deixar como está aqui, pessoal. E podemos finalizar aqui. Então, o domínio computacional foi criado. Podemos esconder ele aqui, ó, botão direito. Clicamos em Hide. Podemos esconder também esse sistema global de coordenadas aqui, ó. Botão direito aqui, ó, e esconder.
E agora a gente tem que dizer por onde está passando a água e por onde vai passar o óleo lubrificante. Então venho aqui com o botão direito, inserir. E agora eu vou dizer o seguinte, ó, aqui está em azul, né? Então está esperando eu selecionar. Então eu vou clicar aqui, para selecionar o tubo interno. E aí eu vou dizer que está passando somente a água, né? Então eu vou desabilitar o óleo. E quais são as condições iniciais da água? Ela vai entrar nesse tubo a 25 graus. Né? Então é isso aqui, na pressão atmosférica e 25 graus. Posso confirmar. Então eu posso vir aqui também, ó, e alterar para água. Mais um clique com o botão direito aqui. Aqui, ó, eu vou selecionar agora essa parte daqui, ó, que é a parte de fora. E quem vai passar pelo lado de fora, tiro aqui a água, só deixo o óleo lubrificante nas mesmas condições de pressão. No entanto, a temperatura aqui vai ser de 100 graus. Confirmo. Aqui então eu tenho, está passando o óleo lubrificante. Muito bem. Materiais. Então, botão direito aqui, inserir materiais. Aqui então, pré-definidos. Nós vamos selecionar então aqui os metais. Onde é que estão aqui? Metal. E aqui, Iron. E aonde, né? Aqui, ele já pegou todo o trocador. Então tá certinho. E confirmo aqui. Muito bem. Vamos para as condições de contorno. Botão direito aqui, inserir. Agora, vamos vir aqui, ó. Vamos dar um clique nessa face interna aqui, ó, da tampa, ó. E aqui, o que está passando aqui? Vamos lá. Então, a gente vai ter uma vazão de entrada aqui da nossa água, que vai ser vazão em massa, né? Vai ser 0,01. E aqui a gente tem que a temperatura de entrada da água é 25. Tá? Aqui eu posso confirmar. Então aqui já vemos um símbolo de entrada aqui da água. Vou inserir uma nova condição de contorno. Vai ser aqui, nessa tampa aqui interna. Aqui também uma vazão em massa. Só que aqui uma vazão em massa menor do óleo. 0,003. Temperatura de entrada do óleo, 100 graus. Ok, confirmo. Então aqui eu posso mudar aqui para vazão de água, entrada. Aqui vai ser vazão, óleo, entrada. Vou definir agora mais duas condições de contorno. Botão direito aqui, inserir. Então aqui agora vai ser uma condição de pressão. Essa condição aqui, a pressão ambiente. Posso confirmar. E mais uma condição de contorno. Vou vir aqui, ó. Essa face aqui. Também uma condição aqui de pressão, ó, pressão ambiente. 100 e confirmo. Ctrl 7. Vamos criar agora alguns objetivos aqui para esse nosso estudo. Então, botão direito aqui em Goals. E vamos inserir esse objetivo aqui, ó, Insert Surface Goals.
Então aqui a gente vai selecionar. Eu quero saber qual é a temperatura de saída do óleo. Então eu vou clicar nessa face aqui, ó, nessa face interna. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou pegar onde tem a temperatura, ó, a temperatura média do fluido, ó, tá? Então essa aqui, ó, a temperatura média do fluido, na verdade vai ser a do óleo, né? Nessa face aqui, posso confirmar, posso até mudar aqui, ó, colocar a temperatura de saída do óleo. Vou criar mais um objetivo também de superfície. Vou vir para cá, ó. Vou dar um clique aqui. Para mim aqui tem várias coisas selecionadas, ó. Vamos tomar cuidado aqui, eu vou limpar essas seleções. Vou voltar aqui, vou dar um clique nessa face aqui novamente, ó. E aí sim, aqui eu coloco também a temperatura de saída da água aqui no trocador. Botão direito aqui, ou melhor, só dou um clique aqui e temperatura de saída água. Dá um Ctrl 7 aqui. Posso ainda colocar aqui mais uma equação, um objetivo aqui do tipo equação. Eu vou aqui colocar a expressão seguinte, ó. Eu vou pegar o óleo entra a 100 graus menos a diferença com que ele vai sair. Então tá aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de diferença de temperatura do óleo. E aqui vai ser a unidade que vai ser em temperatura mesmo. Então eu vou dar um OK aqui. Vou criar mais um objetivo de equação. Aqui eu vou chamar a diferença de temperatura da água. Bom, vamos colocar aqui 100, ou melhor, aqui vai ser o seguinte, vai ser a temperatura de saída da água menos a temperatura de entrada da água. E confirmo aqui também. A gente pode ver, botão direito aqui em malha, Edit Definition. A gente pode olhar essa malha, como é que ela está aqui no trocador. Né? Então a gente pode ver os volumes, né, finitos aqui, onde serão calculadas as equações de conservação da massa, conservação da energia e quantidade do movimento para esse sistema aqui. A gente pode refinar essa malha, aumentando aqui, ó. Só que quanto mais refinado for a malha, maior será o número de equações e mais tempo, né, para a simulação a gente vai levar. Claro, teremos uma precisão melhor, mas o tempo de processamento vai ser maior. Então eu vou colocar aqui em 3, deixar na malha padrão mesmo e vou confirmar aqui. Só que eu não vou mostrar a malha, botão direito e vou esconder aqui a malha. Então agora a gente pode fazer a simulação. Vou vir aqui com o botão direito, ó, e vou pedir para rodar o estudo. Ok, e vamos lá, vamos rodar. Ele vai rodar a simulação num segundo plano, está aqui embaixo, ó. Posso habilitar ele aqui, e aqui eu posso ver alguns parâmetros. Aqui então eu estou vendo a temperatura de saída do óleo, posso ver da forma gráfica também, ó. Vou escolher aqui o plano direito, e aqui eu vou escolher a temperatura, eu vou dar um OK. Então eu estou vendo em tempo real o que está acontecendo aqui quando o solver está resolvendo o problema. Então isso aqui pode levar um certo tempo. Eu vou dar uma parada aqui no vídeo, depois eu volto com a solução. Aqui a gente pode ver também, ó, no meio aí do cálculo, né? Ainda está calculando aqui o solver. A gente já pode ver aqui a distribuição de temperatura, né? Aqui é mais nítido no lado do óleo lubrificante.
temperaturas próximas, ou melhor, temperaturas aqui em 100 graus, temperaturas menores já na saída do óleo lubrificante, e com relação à água está tranquilo, né? Então a vazão de água é maior, né? Então a gente não vê variações significativas na temperatura da água. Bom, então aqui já terminou de fazer a simulação, a gente pode ver aqui embaixo, né? A gente pode tirar algumas informações aqui também, ó, clicando aqui nesse i de informação. Então aqui a gente tem o número de volume das volumes finitos, né? 53.532 volumes que foram aqui da nossa malha, 112 interações, e aqui mais ou menos 3 minutos para fazer a simulação. Deixa eu ver aqui, a gente consegue ver que em todos os objetivos de saída, né, foi alcançado, na verdade, a convergência. Aqui a gente pode também já ter uma prévia de qual que é a temperatura, ó, diferença de temperatura da água, diferença de temperatura de entrada e saída do óleo, né? Por exemplo aqui, ó, de temperatura de saída do óleo. Então olha aqui, ó, começou com 100 graus, o óleo entrou a 100 graus no trocador, foi perdendo calor, foi perdendo calor, foi cedendo calor, até chegar numa temperatura aqui próxima dos 80 graus Celsius na saída. Tá? Mas enfim, a gente pode ver isso também de uma forma gráfica aí. Então eu posso fechar aqui. E aqui então, na aba resultados, ó, a gente tem uma série de possibilidades de plotar os nossos resultados, né? Então podemos fazer aqui esse tipo de gráfico aqui, ó, Cut Plots, botão direito nele, vamos inserir. Aqui a gente vai escolher o plano frontal, não. Vamos escolher aqui o nosso plano direito, contornos, e aqui vamos olhar então a variável temperatura e vamos dar um OK aqui, vamos confirmar. Então, aqui a gente pode observar, vamos clicar aqui na barra de espaço e vamos olhar de frente aqui, ó, vamos dar um clique nessa face aqui. E aqui a gente pode ver a distribuição da temperatura aqui, né? O óleo entrando aqui a 100 graus, né? Pode ver aqui na escala de cores. E saindo aqui próximo desses valores aqui em amarelo, né? Que é 80 graus. Então, uma forma de visualização, assim, do ponto de vista de cores, né? A gente pode também, vou botar um botão direito aqui, eu vou esconder isso aqui. Podemos traçar a trajetória do fluxo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegar e selecionar essa face aqui, ó, dessa tampa aqui, na entrada do óleo lubrificante. Vou analisar a temperatura aqui e vou deixar esses parâmetros mesmos. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então aqui a gente tem as trajetórias do óleo lubrificante pelo trocador. A gente pode, com o botão direito aqui, ó, a gente pode animar isso aqui. Então vocês percebam aqui, ó, que o fluido, que o óleo lubrificante, ele passa muito rápido aqui pelo trocador, né? Tá? Ele passa muito rápido pelo trocador e mesmo assim ele consegue ter uma diferença de temperatura de praticamente 20 graus entre a entrada e a saída do trocador, né? Então a gente está vendo aqui a trajetória do óleo lubrificante. A gente pode dar um hide aqui. Podemos criar uma outra trajetória de fluxo. Vou excluir essa aqui. Vou clicar aqui nessa face interna aqui dessa tampa, onde a água está entrando. E vou dar um clique aqui em OK. Posso animar aqui, botão direito e dar um play. Barra de espaço, vou dar um clique aqui nessa face para ficar de frente aqui, né? Aqui aproximando, a gente pode
observar, né, a característica do escoamento da água dentro da tubulação. A gente percebe que no centro, ó, a água tem uma velocidade maior do que na parede, ou próximo das paredes do tubo, né? Certo? O que dá esse perfil aqui parabólico, né, no escoamento da água aqui. Vamos ver se a gente consegue visualizar melhor aqui, ó. Botão direito aqui eu posso esconder. Agora a gente pode vir aqui, ó, em Go Plots, Insert, e aqui eu pedir para mostrar todas essas variáveis aqui, né, que a gente quis calcular, ó. Vou clicar aqui em All para mostrar todas e um Show aqui para mostrar. Então aqui a gente consegue ver, ó, a temperatura de saída do óleo, ó, ficou em torno de 80,79 graus. A temperatura de saída da água, 30 graus. Então entrou a 25, saiu a 30, né? Diferença de temperatura entre a entrada e saída do óleo, 19 graus. E diferença de temperatura entre a entrada e saída de água, 5,13 graus. Então essa é a primeira simulação, é o primeiro caso aqui, né? Então eu posso fechar aqui. Vamos agora fazer o mesmo estudo utilizando agora as chicanas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui, ó. Vou pedir para clonar. Então agora vai ser trocador de calor, então aqui vai ser com chicanas. E aqui então eu vou selecionar qual é a configuração que eu quero. Eu quero essa configuração aqui, ó, trocador com chicanas, e confirmo. Eu venho aqui, ó, vou selecionar aqui, vou seccionar na verdade, né? Usando o plano direito, ok? Já percebo que as chicanas estão nessa configuração. Veja, aqui então ele pegou tudo o que a gente tinha feito para o trocador sem chicanas. Então todas o setup mesmo, as configurações, né? Então a gente não precisa mudar mais nada da vazão de entrada da água, a vazão de entrada do óleo. Não precisamos mudar essas variáveis aqui, né? O que acontece? Só aqui que a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, vamos clicar aqui com o botão direito em material, vamos editar, e aqui, ó, a gente vai ter que selecionar também as chicanas, tá? Como sendo de aço. Então, clica aqui, clica em todas as chicanas para dizer que o material também é aço dessas chicanas. Isso vai ser usado na transferência de calor, né? Ok? Então, posso confirmar aqui. E agora, eu posso rodar esse estudo agora com chicanas. Botão direito aqui e vamos rodar o estudo. Um novo cálculo, ok, vamos rodar. Mais uma vez, está rodando aqui em segundo plano, né? Vamos dar um clique aqui. Ele está me mostrando aqui, ó, a temperatura de saída do óleo para as várias interações. Posso também mostrar aqui, né? Plano direito e aqui temperatura. Dou um OK. Então aqui a nossa escala de temperatura, né? Vamos ver se a gente com as chicanas, a temperatura de saída do óleo vai ficar menor do que no trocador simples, né? Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Depois eu volto. Bom, então aqui terminou a simulação. Terminada a simulação, eu posso fechar essa janela. Agora então eu abro aqui os resultados, né? Da mesma forma, ó, já vem o Cut Plots aqui, ó. A gente pode ver e mostrar, pedir para mostrar, né? Botão, clicar aqui na tecla Tab, clica nessa face. A gente tem aqui a distribuição de temperatura, né? Então, Ctrl 7. Ou melhor, eu vou deixar nessa posição mesmo. Só vou aqui esconder, ó, esse Cut Plots.
e com o botão direito aqui no fluxo de trajetória, pedir para dar um play aqui para animar. Então dá uma olhadinha, o fluxo agora do óleo dentro do trocador. Eu posso, com o botão direito aqui, editar, aumentar o número de setas aí, ó, vou colocar 30 e vou pedir para animar novamente. Então percebam, pessoal, a importância das chicanas, né? As chicanas fazem com que o óleo lubrificante ele faça esse movimento aqui ó, dentro do trocador de calor e vá transferindo calor, vá perdendo sua temperatura para a água, né? Com mais eficiência, né? Senão a água, o óleo entra aqui no trocador e passa reto aqui, aí já vai para a saída. Aqui não, ele tem que fazer todos esses contornos aqui pelas chicanas. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou esconder isso aqui, vou aqui em Go, um dos objetivos aqui, editar, e aqui vou pedir para mostrar essas variações. Então dá uma olhadinha, pessoal, olha a diferença de temperatura de saída do óleo, já foi para 67 graus. Se vocês lembram, no trocador simples, a temperatura de saída do óleo era 80. Aqui a gente conseguiu baixar mais 13 graus, hein? A temperatura de saída do óleo aqui no trocador de calor. Então, o ΔT aqui para o óleo foi de 32 graus. E para a água de 7,74 graus. Podemos fechar aqui. Então a gente começa a comprovar aqui a eficiência das chicanas, né, no trocador. Aqui a gente pode vir também em resultados ó, e poder comparar o estudo. Então aqui vamos comparar esses objetivos, onde está a diferença de temperatura, né? E pegar os dois casos aqui, o trocador simples e o trocador com chicanas. E aqui a gente vê então, nessa aba, e aqui a gente tem essas diferenças. Ó. Então, no trocador de calor simples, o óleo lubrificante sai a 80,79, com chicanas ele sai a 67. A água entra a 30, sai a 32, temperatura de saída, né? O ΔT aqui é 19, aqui é 32, aqui é 5 e aqui é 7. Então, nessa comparação, a gente percebe que o trocador de calor com chicanas ele é mais eficiente porque consegue diminuir bastante a temperatura do óleo lubrificante, quase 13 graus a mais, né, do que o trocador simples. Eu posso fechar aqui. A gente pode também fazer um outro estudo aqui, ó, pessoal. Eu vou clicar com o botão direito aqui. Se nós mudássemos, né, esse nosso material, ao invés de aço, fizermos o nosso trocador de calor com cobre, né? Então, clicar aqui com o botão direito, ó, vou clonar esse estudo e vou colocar aqui TC com chicanas mais cobre. Né? Vamos utilizar aqui então trocador com chicanas, damos um OK. Ele já habilitou aqui. Ó. E aqui então eu vou mudar, botão direito, e vou então trocar aqui de aço para cobre. OK. E OK, confirmo. Então agora vou rodar o estudo novamente. Terminado aqui, posso fechar essa janela. Vou clicar na aba de resultados e vou direto aqui nesse Go Plot, editar a definição e aqui pedir então para mostrar. Então aqui eu já percebo ó, que com esse trocador aqui ó, de cobre e com chicanas, a temperatura de saída do óleo já cai um pouquinho mais, ó, já vai para 62 graus.
né? Já conseguimos baixar 5 graus a temperatura de saída do óleo só mudando o material, né? Porque o coeficiente de condutibilidade térmica do cobre é maior que o aço, né? Então, a transferência de calor também é maior. Tá? Posso fechar aqui. A gente pode vir aqui em resultados e comparar os resultados. A gente pode então esses objetivos aqui e aqui a gente pode então selecionar os 3 estudos aqui. Vamos vir nessa aba GoPlot e aqui a gente percebe bem claramente, né, o que está acontecendo aqui. Ó. Temperatura do óleo para o trocador simples, temperatura de saída do óleo, 80,79 graus. Aí a gente colocou as chicanas, temperatura de saída do óleo caiu para 67. Mudamos o material, colocamos trocador de calor de cobre, a temperatura caiu ainda mais na saída do trocador para o óleo, para 61,81 graus. Então a gente vê claramente com essa comparação que o trocador de maior eficiência é o trocador de calor de cobre com chicanas, né? A gente também pode transformar isso numa tabelinha no Excel, exportar isso aqui tudo para o Excel. E aqui embaixo ó, nós temos os gráficos da temperatura de saída do óleo, né? Então aqui a gente pode ver, ó, esse ponto mais alto, a temperatura de saída do óleo é 80 graus para trocador simples. Depois o trocador com chicanas, a temperatura de saída do óleo chegou em 67. E quando nós colocamos então o material, trocamos o material para cobre, a temperatura de saída do óleo chegou a 61. Podemos fechar aqui. E aqui então novamente vamos animar então a trajetória de fluxo nessa nossa simulação. A gente pode alterar isso aqui, né? Vamos colocar mais setinhas aqui no escoamento. Vamos colocar 60 aqui. E vamos animar. Podemos sair do corte parcial e deixar nessa visualização aqui. Ó. Bom, então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.